Meus irmãos, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Essa aqui foi uma das primeiras igrejas quando eu vim para Foz do Iguaçu, em 2019. Cheguei aqui dia 19 de dezembro e foi talvez a primeira igreja, ou acho que a segunda igreja, não sei, a visitar aqui em Foz do Iguaçu. E nós viemos de Mato Grosso. Na verdade, eu sou nordestino, sou baiano, mas minha família chegou em Paranavaí em 52, o Paraná ainda estava bem cru, e aqui no Paraná eu vivi minha juventude. Eu fui eleito presidente, inclusive, da Convenção do Jovem Batista do Paraná, mas, na verdade, eu não pude exercer porque eu tinha que voltar para o interior. Mas lá eu fui presidente de toda a região noroeste do Paraná, fui o mais jovem vice-presidente da igreja, da PIB de Paranavaí. Mas em 69 eu decidi dar uma guinada na vida, depois do falecimento da minha mãe. Eu fui sozinho para Mato Grosso. Fui passar umas férias lá em Mato Grosso. Essas férias duraram 50 anos. Ali, pastor, eu conheci minha Miss Universo, uma mulher extraordinária. Hoje ela não fala, ela só fala tá. Mas meus irmãos homens, o tá dela manda mais do que ela fala normalmente. Entendeu? Ela não fala, ela tem o braço direito, não tem movimento, a perna direita. Mas eu tenho o maior orgulho dela. Quando lá na região centro-oeste, eu fui presidente da Convenção Batista de Mato Grosso, fiz parte do Conselho da Convenção Batista Brasileira. Quando eu apresentava minha esposa, eu apresentava ela como Miss Universo. De tal forma que na região noroeste, pode chegar em qualquer igreja lá que você fala em Miss Universo, até os maridos começaram a mudar. Porque eu sempre considerei minha mulher, uma mulher única, para mim, única. Por isso eu a denominava de minha Miss Universo. Tenho 3 filhos. Eu tenho a mais velha, que é a Andréia, que é a maior preparadora vocal do Brasil. Ela tem a escola dela em São Paulo, ela que prepara ali hoje ela é maestrina e regente, os grandes musicais trazidos pelos americanos, ela que faz a seleção. Hoje ela rege e também ela é maestrina também. Tem meu filho que mora no Rio de Janeiro, foi para lá com 17 anos, porque eu soltei meus filhos muito cedo, 16 anos, 18 anos, minha filha para Goiânia, 17 anos, meu filho para o Rio de Janeiro, lá ficou. E ele hoje é casado com a filha do pastor Silas Quirino, lá no Rio de Janeiro, na Campo de Goitacazes, cirurgião bucofacial e outras coisas mais. E um homem de Deus. Tem minha filha mais nova, que é a Juliana, que esteve aqui domingo passado com a minha netinha, né? E a Juliana é uma pessoa extraordinária, advogada como eu também, é cientista comportamental, tem uma série de cursos, é escritora, né? E como nós também vários livros lançados. A semana passada, por 20 dias, ela lançou um livro que está sendo vendido no Brasil inteiro, que é As Marcas Ocultas da Violência. E, então, assim, uma filosofia que eu tive, pastor, para os meus filhos, pastor Cláudio, pastor Elias, foi que tudo que procurei ensinar, que tudo que viesse a fazer, deveria ser para fazer a diferença, né? Então, na verdade, é isso que a gente tem que passar. Nunca tive uma palavra de negativa com meus filhos, nunca. E Deus me deu o prazer de estar aqui em Foz do Iguaçu, desde 2019, a honra de pertencer à capelania prisional, né? O qual o líder é o nosso chefão ali, o pastor Elias, né? E o Zé, eu convidei o Zé para ir domingo, mas ele me falou um negócio lá, então vai ficar para a próxima vez. Eu estou sem a escala agora. Falei para o Nilton hoje, o Nilton quase morreu, né? Nosso coordenador lá da nossa área, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, foi um milagre que aconteceu. O pastor Rafael falou hoje na igreja com o irmão Nilton. Logo ele vai voltar. Mas eu acredito que nenhum tema é mais importante do que esse que está sendo aqui anunciado. Jesus transforma. Por quê? Porque, na verdade, a especialidade de Jesus é transformar vidas. A especialidade de Jesus é transformar vidas. E eu me lembrei de um caso em que nós temos que ter, muitas vezes, audácia e coragem. Quando eu era empresário lá em Mato Grosso, toda a vida, minha família toda era de empresários, eu tinha uma empresa de piscinas que atendia toda aquela região ali. E um dia chegou um camarada lá na loja, e ele era um capitão do exército.
E aquele sujeito, ele queria comprar uma piscina e acabei vendendo a piscina para ele. Vendemos a piscina. E aquele camarada, eu não sei o que foi que aconteceu, ele é um homem de conversa, muito conversador. Sempre, ele nunca, aquele homem foi sozinho na minha loja. Ia sempre ele e a esposa dele. E aí começamos a conversar, e eu acho que ele desconfiou que eu era evangélico, eu devo ter falado. O cara, ele só fazia falar mal de Deus. Aí todo dia ele ia na loja. Não tinha um dia. Aí teve um tempo que eu falei assim, meu Deus, amanhã, por misericórdia, não deixa o capitão Lorival vir aqui não. Eu não aguento mais ele falar mal do senhor. Não aguento mais. Mas aí um dia eu falei assim, eu fui dormir, porém a Deus, minha inspiração, já sei o que eu vou fazer. Eu vou esfregar a Bíblia na cara do capitão Lorival amanhã. E não deu outra, ele chegou na minha loja e aí começamos a conversar. Já fui logo para o escritório. Ele foi também com a esposa dele. Começamos a conversar. Ele começou a falar mal de Deus sobre os pecados do mundo. Começou a falar de Deus sobre as coisas ruins que acontecem no mundo. Começou a falar com Deus as coisas ruins que acontecem nessa pessoa. E começou a falar. Aí eu falei, calma, capitão, você está errado. Deus não tem nenhuma culpa. Aí eu fui apresentar a ele a razão da situação do ser humano e da situação do mundo, desde Gênesis, ali quando o homem peca, quando o homem realmente ele vira as costas para Deus. Na verdade, Deus não queria nem ir, Deus queria que Adão pedisse até perdão pela leitura que a gente faz. E Deus foi tão misericordioso que ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele começa já a traçar o grande projeto para o homem. Porque não tinha outra situação. E comecei a apresentar isso, apresentar, falar com ele. Eu percebi que a mulher dele fazia assim, ó. Mas ele ficava sério. Aí quando terminou nossa conversa, eu cheguei perto dele, bati no ombro dele, falei assim, capitão Lorival, presta atenção, um dia você vai estar adorando este Deus e hoje você fala mal dele. O tempo passou, ele foi embora para Goiânia. Um dia o telefone da minha loja toca. Era a esposa dele. Seu Deus livre, vou contar uma coisa para o senhor. O que é, dona fulana de tal? Você não acredita. O Lorival entregou a vida dele a Jesus. Já pensou o negócio dele? Irmãos, aí passou mais um mês. Ele chegou na minha loja, eu e a esposa dele. Ele veio ao meu encontro. Aquele homem chorava no meu ombro como uma criança. Vocês estão vendo o negócio? Chorava, porque a missão de Jesus, a especialidade de Jesus é transformar a vida das pessoas. Vocês estão dizendo? Estão vendo como é que é? Mas veja só, lá em Romanos é um livro extraordinário, escrito pelo apóstolo Paulo, escreveu além de 13 cartas ao todo. Eu sempre digo que Paulo, se não fosse um homem inspirado por Deus, seria um gênio. Com toda a sinceridade, um gênio mesmo. Mas Paulo, ele começa do capítulo 1 até o capítulo 7 de Romanos, ele começa a traçar a questão do pecado, a questão no capítulo 1, depois ele começa a falar sobre os judeus, depois ele começa a falar sobre Abraão, depois ele começa a falar sobre a questão do capítulo 6, por exemplo, se nós continuaremos pecando, apesar de ter encontrado a graça. Mas no capítulo 8 ele encerra todos esses argumentos anteriores, ele encerra de uma maneira interessante, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito me livrou da lei do pecado, da condenação do pecado. Então ele começa ali, ele encerra esse assunto. A partir do capítulo 9, o que a gente vê ali é a tristeza de Paulo por causa do seu povo. A tristeza de Paulo por causa do povo judeu, da incredulidade do povo judeu. No capítulo 9, ele ficava aterrorizado. Chega ao ponto de Paulo dizer, no capítulo 9, olha o que ele diz. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O amor de Paulo pelo
povo da sua nação. O amor de Paulo pelo povo judeu. Ele observava que o povo judeu, sabe, não queria saber de Jesus. E minha esposa, ela assiste vídeos do dia inteiro, assim, da arqueologia bíblica, sobre pregações e tudo. E a gente percebe, assim, todo aquele filme, eu vou um pouquinho de vez em quando, vou ver como é que ela está, tudo, né? Embora ela cuide da casa, em toda a deficiência dela, ela faz comida, cuida da casa, cuida da roupa. Eu vou lá, aí eu fico pensando assim, eu vejo muitas vezes aquela programação, as pessoas condenando Jesus, eu fico pensando, quantas pessoas daquelas foram curadas por Jesus? Quantas pessoas daquelas tiveram suas, sabe, eram coxos, talvez, aleijados, expulsos demônios, e estavam ali dizendo, crucifica-o, 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 porque foram induzidos pela liderança do povo judeu, o saduceu que era ateu, os fariseus que eram legalistas, e os outros também, doutores da lei, os anciãos, todas aquelas pessoas ali, herodianos, todos condenando Jesus. E é interessante quando a gente olha ali a condenação de Jesus, ele perante o Sinédrio, a corte suprema ali do povo romano, do povo judeu. E a gente imagina perante Pilatos, perante Herodes, aí muita gente pensa assim, Jesus era um fraco. É assim que muita gente pensa, ele era um fraco, como os árabes, como os muçulmanos pensam. Mas na verdade, se você olha bem, com outro olhar, você vai ver que Jesus tinha o controle de tudo. Jesus tinha o controle da situação. É muito interessante isso. Ele foi até o final. Até o final. Tu és o rei dos judeus? Ele perguntou. Ele disse, tu o dizes. E não respondia nada, porque ele sabia qual era o caminho dele. Porque ele honrou o Pai até o fim. Mas lá em Romanos capítulo 10, nós encontramos alguma coisa interessante. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar, é o profundo reconhecimento de Jesus como Senhor dos céus e da terra. É o profundo reconhecimento de que Ele governa todas as coisas. É o profundo reconhecimento de que nós estamos próximos da volta de Jesus. Estamos próximos, meus irmãos. Não se enganem. Estamos próximos da volta de Jesus. Pois com o coração, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Vocês já observaram que eu creio que é 2 Coríntios capítulo 12, verso 3, que fala que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo? Faça um teste com a pessoa do mundo aí, para ele dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para ver se ele diz. Só os cristãos, só aqueles que têm Jesus em seu coração, são capazes de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e é uma afirmação bíblica. Como diz a Escritura, Romanos capítulo 10, ele diz assim, no verso 10, o verso 11, todo que nele confia jamais será envergonhado. A pessoa realmente que não nega Jesus, não será envergonhado. A pessoa que não nega Jesus, ele honra a Jesus. E não há diferença, meus irmãos, entre, a Bíblia fala, não há diferença, o verso 12, 10, 12, entre os judeus e os gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Jesus abençoa, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele que não creram? São 4 perguntas que vêm agora a seguir. Primeiro, esta afirmação: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois, 4 perguntas: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? Como virão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Essas perguntas, parece-me que Paulo realmente fez na sua capacidade, que o Espírito Santo lhe estava inspirando.
Perguntas para deixar, para que a igreja reflita, para que a igreja pense. No caso de missões nacionais, como é o caso de hoje, que Jesus transforma todo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como invocar? Me diga uma coisa, como invocar? Como crerão naquele que não ouviram falar? Eu tenho muitas experiências. Foi muita coisa em Mato Grosso, eu era candidato, e eu fui andar para aquela região, a região do Xingu, que tem índio demais, a região que tem mais índio no Brasil. E aí fui convidado por um fazendeiro lá, para ir, é só mata naquela região. Eu fui lá, ele me convidou para ir jantar lá à noite, e eu fui. Eu e mais um mecânico que viajava comigo na minha caminhonete, eu fui. Aí jantamos, depois ele falou assim, vamos ali. Era noite, vamos às 7 horas da noite. Na mata? Vamos ali. Quando eu cheguei, não era nada disso aqui não, tá? Não. Era um negócio de pau a pique, na mata. Os bancos, não era igual cadeira aqui não. Era tudo de pau, acho que redondo para a gente sentar, que era tudo lá de fora a fora. Meus amados, daí um pouco começou a chegar gente, não sei de onde naquela mata, que lotou completamente aquele lugar. Meus irmãos, e quando aquele povo começou a cantar ali naquela mata, aquele som ecoou pela floresta fora. Alguém foi pregar para aquelas pessoas. Alguém se lembrou da missão nossa como cristãos. Como crerão, como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? Responsabilidade da igreja. Como ouvirão se não houver quem pregue? Responsabilidade da igreja. Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Agora, mais uma responsabilidade da igreja. Antes era pregar para as pessoas. Agora é enviar as pessoas também. Para pregar, falar Jesus, como está escrito no verso Romanos 10, no verso 16, 15, 16, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nós não podemos temer de testemunhar, de falar de Jesus, nós não podemos ter medo, sabe? Muitas vezes eu ando pela rua aqui fora do Iguaçu, aí vem um camarada aqui na rua lá, eu vou lá, sabe? Posso orar por você? Pode orar por mim, você pode orar, eu oro. Alguns até já entregaram a vida a Jesus. Mas já teve caso que não quero saber desse Jesus, não quero saber desse Deus. O que eu vou fazer? Eu viro as costas e vou embora. O cara não quer saber. Um dia chegou um cara em frente da minha casa lá, e eu não perco a oportunidade. Aí ele me pediu, eu vi que ele estava com uma garrafinha lá, que não é água, né? Aí eu vi, eu falei assim, rapaz, você tem que abandonar isso aí, você tem que largar isso aí. E eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar de Jesus para ele. Você quer mudar a sua vida? Eu quero mudar a minha vida. Aí eu falei para ele assim, então repita comigo. Aí começou a orar, começamos a orar junto, entendeu? Porque missões é isso, começamos a orar junto. De repente eu falei assim, agora você vai dizer comigo o seguinte, ele falou, eu renuncio. Aí ele, fala comigo, eu renuncio. E ele, eu não falo para renuncio, mas de jeito nenhum. Na terceira vez ele falou assim, fala, eu renuncio. A terceira vez ele falou assim, eu não posso falar essa palavra. Vocês já pensaram no negócio dele? Eu não posso falar essa palavra. Rapaz, você sabe para onde você vai? Se você não renunciar à vida que você está levando, eu sei para onde eu vou. Meu Deus, o que fazer? O que fazer, meus amados? Mas nós temos que falar, não interessa. Porque quando João Batista chega e fala assim, arrependei-se que é chegado o reino dos céus, ou Jesus fala, porque onde chega a mensagem, chega o reino dos céus. A pessoa não pode mais dizer que é inocente. Não pode mais dizer que é inocente. Ninguém pode. A grande comissão
a missão da igreja. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, receberão poder. Poder vindo de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, vocês sabem que todo aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus? Se não tiver o Espírito de Deus, não é filho de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 14. Billy Graham era o conselheiro do presidente Kennedy. E Billy Graham estava andando com ele um dia no carro e falando sobre Jesus para Kennedy. Aí depois o presidente vira para ele e fala assim: mas Billy, como é que eu posso saber que você é salvo? Aí ele falou assim: olha, Romanos capítulo 8, 16 fala: o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Vocês já pensaram num negócio desse? Já pensaram nisso? Então qual é o propósito da igreja? É fazer missões, é levar, sabe, a mensagem de Jesus, a mensagem transformadora de Jesus. Eu preguei numa igreja muitas vezes, várias vezes, uma igreja pequenininha, 10 membros. O pastor Davi formou no mesmo seminário que eu. E o pastor Davi assumiu aquela igreja, 10 membros. E o tempo foi passando, sabe? E meus irmãos, aquele camarada, começou a trabalhar nas escolas, capelania escolar. Eu preguei muitas vezes naquela igreja. Ele é meu fã, aquele camarada, sujeito nota 10. Ele trabalha também com a igreja multiplicadora. Meus irmãos, o culto de oração daquela igreja, na sexta-feira de oração, hoje deve ter em torno de 1.000 pessoas no culto de oração. Vocês já pensaram isso? 1.000 pessoas, é uma igreja que ora, que busca o Senhor. Por que é fundamental a oração? Porque os grandes avivamentos da história começaram com oração. Os irmãos moravam 100 anos orando, 100 anos orando, e pregando o evangelho pelo mundo todo. Meus irmãos, o que movimenta uma igreja é a oração. Muitas vezes eu me vejo orando só porque eu tenho meu tempo a sós com Deus, embora tenha meu tempo com a minha esposa, mas eu tenho tempo a sós com Deus, orando, e muitas vezes não dá vontade nem parar. A oração, sabe, é que move o mundo, a oração é que move a igreja. Quantos aqui teriam coragem Você teria coragem de pregar num terreiro de macumba? Quantos teriam coragem de pregar no terreiro de macumba? Pois é. Um dia, o marido de uma mulher, que era a líder lá desse terreiro, se converteu na nossa igreja. E ele chegou para mim e falou assim: meu irmão, eu não tenho casa. Eu falei: mas cadê a sua casa? A minha casa é lá no terreiro. A minha casa é lá no terreiro. Eu falei assim: eu queria que fizesse um culto lá. E aí? Como é que nós fizemos? Eu falei assim: meu Deus, foi o seguinte. Aí coloquei a igreja toda em oração, marquei a data, a igreja toda em oração, toda em oração. E nós fomos lá para o terreiro de macumba. E ali nós cantamos, ali nós oramos, ali nós falamos de Jesus. Embora tivesse só ele. Só ele. Mas fizemos. Então, espera um pouquinho aí. Nós temos que ter medo de pregar, de praticar missões? Nós temos medo? Não, não podemos ter medo de jeito nenhum. Que Deus é o nosso. É o Espírito Santo que nos guia. Hoje eu estava ouvindo um pouquinho um pastor do Nordeste pregando na PIB de Curitiba, e ele falando sobre a conversão da família dele. A avó dele, 40 anos, líder de um terreiro de macumba. Converteu um, depois, dois, até que 40 anos depois a avó se converte também. De tanta oração, 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 oração. Oração transforma, meus irmãos. Missões, ela é impulsionada pela oração. É impulsionada pela oração.
Quantos missionários de missões nacionais tem a nossa Convenção Batista Brasileira? Cerca de 1.200 missionários espalhados pelo Brasil, pregando a mensagem de Cristo, cuidando de surdos, mudos, ciganos, venezuelanos, ucranianos. Conta-se que minha avó, a gente morava na fazenda, na Bahia, então conta-se que minha avó, chegaram lá os crentes, hoje não, hoje é evangélico, naquela época eram os crentes, e chegaram lá, começaram a pregar ali. Minha avó foi lá dentro da casa dela e pegou um ferrão de boi, e foi expulsando os crentes da casa dela com um ferrão de boi. Mas sabe o que acontece? O crente, quando é crente mesmo, o bicho é teimoso. O bicho é teimoso. Um dia, aconteceu o seguinte, a minha avó se converteu. Meu Deus, que mudança operou na família. Hoje a família tem pastores, sabe, líderes, sabe, meus irmãos, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Sabe, o ferrão de boi não intimidou aqueles missionários nacionais que foram falar de Jesus ali naquela terra, na fazenda, lá no sul da Bahia. Nós temos capelania prisional, nós temos trabalho com os drogados, da floresta amazônica, em todos os lugares, jovens indo para o Amapá. Há pouco dia foi para Alexandria, acho que lá no Rio Grande do Norte, se não for a memória. Acho que foi Rio Grande do Norte. Então, qual é o compromisso da igreja? Pregar a tempo e fora de tempo. Repita comigo. O compromisso da igreja é pregar a tempo e fora de tempo. Que maravilha, não é verdade? A tempo e fora de tempo. Em meio às cracolândias pelo Brasil, nas florestas de Mato Grosso, trabalho entre os índios. É verdade. Qual o compromisso da igreja? Salomão Ginsburg, o Ginsburg, ele morou na região aqui no Brasil, lá em Campos do Goytacazes, onde meu filho mora. Mas quando ele chegou aqui no começo do século passado, primeiro ele foi lá, ele era polonês, judeu polonês, e um dia houve uma reunião, o pai dele era um líder judeu, houve uma reunião lá na casa dele, e o pai dele abriu ali em Isaías capítulo 53, fala sobre Jesus, né? Isaías 53. Aí ele, claro que memória fala, não perdoe uma pessoa de praticamente quase 80 anos. Aí ele perguntou, mas pai, a respeito de quem o profeta fala? E o pai dele não soube responder. Ali que falava sobre Jesus, né? No capítulo 53 de Isaías. Depois, no final da reunião, Salomão Ginsburg pergunta novamente, pai, a respeito de quem o profeta Isaías fala, Isaías 53. O pai dele virou, deu um tapa no meio de todo mundo, deu um tapa no rosto dele. Mas, olha, os caminhos de Deus não são nossos caminhos. E Salomão Ginsburg vai para a Inglaterra. E um dia ele está andando numa das ruas de Londres e ele ouve, venham ouvir falar sobre Isaías 53. Ele ficou atento e falou assim, espera um pouco, onde é? Ele procurou saber, era uma igreja. E quando ele entrou lá, o pastor falou sobre Isaías 53, sobre Jesus, o sacrifício, sabe? Foi falando, aquilo ali entrou no coração de Salomão Ginsburg. Sabe, o pai dele era muito bem de vida. Quando descobriu que ele veio entregue a vida dele a Jesus, aquele homem apanhou, aquele menino apanhou, o rapaz apanhou, perdeu todo, a herança dele ele foi destituído da herança, foi expulso da casa, mas a igreja deu apoio. Ele acabou vindo para o Brasil. A região de Campos do Goytacazes não tinha quase crentes praticamente. Em 5 anos, segundo o cálculo, tinha mais de 5.000 batistas através do trabalho de Salomão Ginsburg. Missões nacionais. Então vejam só, uma coisa que precisamos colocar no coração, amada igreja, é que a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo,
mas é a igreja que você está sendo. Coisa interessante, a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que estamos indo, mas é a igreja que estamos sendo. Que igreja eu estou sendo? Que igreja eu sou? Eu sou capaz de impactar o mundo? Interessante que a Junta de Missões Nacionais diz o seguinte: Jesus tem poder para transformar. Essa é a verdade vivida e pregada pela Cristolândia. Existem mais de acho, uns 40, 50 cristolândias espalhados pelo Brasil. Tem uma em Curitiba. O pastor Rafael, não sei se já falou com o pastor Lima, mas ele sonha em ter uma Cristolândia aqui em Foz do Iguaçu, porque precisa mesmo uma Cristolândia aqui. Então, a ação Jesus Transforma, que é a Junta de Missões Nacionais, a Jesus Transforma Minha Cidade, é mais uma expressão da ação. Jesus Transforma um projeto evangelístico que ao longo de 50 anos tem desempenhado esse papel. As carretas missionárias, que coisa maravilhosa, sabe? A PIB tem uma carreta. Eu estava conversando hoje de manhã com o pastor, tomando café na PIB, o pastor Rafael e o Bruno. O Bruno é o motorista da carreta missionária aqui do Paraná. Agora vai levar mais uma carga lá para o Rio Grande do Sul. Que bênção, meus irmãos, através da carreta missionária. Agora não deve ser mais umas duas, ou talvez mais uma eu tenho certeza que a convenção tem. Essa é a segunda. O trabalho continuando, os projetos da Junta de Missões Nacionais, os projetos Cristolândia, evangelização discipuladora de crianças, Movimento Viver, Radical Brasil, Rede de Ação e Desenvolvimento Social, apoio aos refugiados, surdos, universitários. O meu pastor lá em Barra do Garças, Mato Grosso, aliás, o Elcio, não foi meu pastor, eu ajudei muito quando eu era presidente da convenção. Ele é médico, foi ordenado pastor. Onde o Elcio se converteu? Se converteu na universidade. Ele era um incrédulo, mas pelo trabalho ali feito com os universitários, o Elcio, ele entregou a vida dele a Jesus e se tornou um pastor, médico pastor, que fazia a diferença. Você sabia que Missões Nacionais realiza anualmente o Acampamento Nacional de Promotor de Missões? Para quê? Para ajudar, para orientar, fazer novas amizades, conhecer mais sobre o trabalho missionário, aprender estratégias para a realização da campanha. É um trabalho para você que desenvolve missões aqui. Viver com um tempo com Deus focado no seu ministério como promotor de missões. Eu estava fazendo um exame de teologia de um coronel. Eu falei, vou pegar esse coronel aqui de jeito. Aí eu falei, Coronel Maia, me diga uma coisa. Você acha que Deus fez a migração? Ele não titubeou. Pastor, ele fez sim. Como? Deus foi o primeiro missionário. Porque ele enviou Jesus para transformar a nossa vida e trazer a mensagem da cruz. Primeiro missionário. Pensa bem uma coisa dessa? O nosso Deus. Primeiro missionário, por quê? Porque ele enviou Jesus. Primeiro, aquele sede de trazer uma mensagem de transformação para as nossas vidas. Ele respondeu, meus irmãos, existe uma frase de Lutero que a gente tem que guardar no coração e transmitir para as pessoas. Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Olha a expressão, de Lutero. Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Vamos lá, eu faço isso na capelania prisional. Repita comigo. Quando olho. Bom, vocês tomaram café, vocês jantaram, vamos de novo. Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas, quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Amém? Está vendo? É uma realidade. Vamos gravar, falar para as pessoas, sabe? Outra coisa, meus irmãos, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa dos pastores ali, das irmãs. Não. Deus não precisa de nós, igreja.
mas Ele quer agir através de nós. Deus quer agir através de nós, igreja. Vamos pensar nisso com seriedade. Deus quer agir através de nós. Mas como? Nós estamos falando de missões nacionais. Porque esse é o papel da igreja. A igreja somos nós, não são as quatro paredes, não. A igreja tem que ser comprometida com missões. Agir através de missionários e voluntários para propagar o reino de Deus. Sejam missionários. Eu oro todos os dias, Senhor Deus, que o teu povo que se chama pelo teu nome, médicos, enfermeiros, técnicos, engenheiros, políticos, Senhor Deus, em todas as áreas, esse povo faça a diferença no mundo, Pai. Você já pensou você ser um crente, você ser mal visto na sociedade, no meio dos seus companheiros? Meu Deus, isso não é crente, não. Mas não é mesmo. Não é. Ou, porque a Bíblia diz que nós somos uma carta para onde? Para quem? Para quem nós somos uma carta? Para o mundo. Nós somos uma carta para o mundo. Seja uma carta para o mundo. Vocês acham que a sociedade, as pessoas não estão olhando para você? Um pastor assumiu uma igreja. E um dia ele saiu domingo de manhã para descer da igreja e saiu a pé para a escola dominical. E o vizinho estava do lado. O vizinho estava sentado. Pastor, quero que eu tenha. Eu tenho mais quanto tempo? Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos? Tá bom. O vizinho estava do lado. Eu tenho que calcular o tempo aqui. O vizinho estava do lado. Ele está me dando a chance de 10 minutos. Eu estou desconfiado que é 5. Aí o vizinho estava do lado, o pastor falou assim: ô vizinho, veja só como é que nós somos uma carta para o mundo. Ô vizinho, eu quero convidar você para a igreja. Você, ô pastor, eu não vou não. Por que, vizinho? Porque eu estou lendo um livro. Ah, você está lendo um livro? É, estou lendo um livro. Então tá bom, outro dia eu vou. Ele falou, outro dia eu vou. Aí o pastor passou o tempo. Um ano depois, o vizinho sentado no mesmo lugar. E o pastor fala assim: ô vizinho, vamos à igreja agora? Eu assim, ô pastor, eu vou. Porque eu acabei de ler o livro. Aí o pastor falou assim, muito curioso de saber qual é o título do livro. Porque a ideia dele era ler o livro. Aí o pastor perguntou assim: ô vizinho, qual é o título do livro? Aí ele falou: o título do livro, pastor, é Sua Vida e a Vida da Sua Família. Pensa bem um negócio desse? Eu tive essa experiência pessoal. Aconteceu isso comigo, tá? Então não esqueça, o mundo está de olho em cada um de nós. Como mensageiros, como missionários de missões nacionais. Não importa se está usando camisa amarela, não importa se eu sou missionário, não interessa. O mundo está de olho. Eu estava subindo com minha filha ali, eu estava andando na Avenida Brasil, descendo. Veja a importância de a gente pregar o Evangelho. Estava descendo na Avenida Brasil, ali perto daquele Maria fica lá embaixo. Eu fiquei na esquina esperando a minha filha e minha netinha que vinha, uns 15, 10 metros assim. Quando ela chegou perto de mim, porque passou por mim um camarada com violão e passou outro junto com ele. Quando minha filha chegou, eu falei assim: pai, meu pai, o senhor viu o que aquele homem falou? Eu disse: não, minha filha. Ele gritou assim: minha vida nunca mais foi a mesma. Aí minha filha olhou para ele assim: ele é meu pai. Assim, ele foi pregar para mim lá na prisão. Por que ele falou que minha vida nunca mais foi a mesma? Porque é um dos livros que eu deixei na prisão. Eu tenho vários livros lançados, escritos, e esse foi um deles. E ele leu o livro. Eu estava ali na Praça da Bíblia, a mesma coisa. O cara veio me abraçar. Por quê, meus irmãos? Porque é preciso, muita gente não acredita, pastor, que aquelas pessoas podem ser transformadas. Pastor, exemplo aí de quantas pessoas já foram batizadas ali. Então, missões nacionais, a missão da igreja, que a luz de Deus brilhe na vida de cada um de tal forma que as pessoas possam ver Jesus através da vida de vocês, desta igreja. Como, pois, invocarão, está terminando, aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar?
Como virão, se não houver quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Precisamos falar. A última ilustração para encerrar. Meu pai faleceu aos 94 anos. Meu pai foi um homem, minha mãe foi uma Eunice na nossa casa, mas meu pai foi um homem, por ele nós estávamos na zona de prostituição. Mas a vida passou, né? A vida passou, tinha 90 anos, ele estava doente, foi na minha casa. E um dia eu fui levar ao médico, e na volta fui falando de Jesus para ele, conversando. E eu, quando estava no... Aí eu falei, pai, o senhor quer entregar a sua vida a Jesus? Ele falou, quero, meu filho. Orei com ele, e ali no carro, ele entregou a vida dele a Jesus. Eu saí do carro, meus irmãos, presta atenção. Saí do carro, fui para o outro lado, ele estava me esperando. Meu pai veio ao meu encontro, me deu um abraço, me deu um beijo. Eu nunca havia ganho um beijo do meu pai. 90 anos de idade tinha ele. 90 anos. E aí, aí eu estava no velório dele, lá no culto. Até eu convidei o pastor para pregar lá, o pastor da Bíblia de Cáceres. E tinha uma mulher do meu lado, meu irmão, eu e essa mulher do meu lado, a mulher de cabeça baixa, e falando assim, oh meu Deus, eu todo dia na casa do seu Hermes, eu nunca falava de Jesus para o seu Hermes, eu nunca falei de Jesus para o seu Hermes. Aquela mulher lamentando, chorando. Aí eu falei assim, minha senhora, vai ficar calminha. Aí contei para ela. Ela falou assim, oh Deus, obrigado, porque alguém um dia falou de Jesus para o seu Hermes. Vocês estão vendo? Igreja, pregue, igreja, faça missões. Estamos agora na campanha de missões nacionais. Igreja, contribua, participe. Seja uma igreja envolvente, uma igreja que faça diferença nesse lugar. Indo, enviando e ajudando a enviar. Porque Jesus, o quê? Nos transforma. Pai Santo, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o pastor Elias me deu de falar à tua igreja aqui. Seja uma igreja abençoada, uma igreja realmente comprometida com o Senhor, com o teu reino, com a tua palavra, Senhor, comprometida em transformar vidas. E que essa igreja realmente participe intensamente, integralmente de missões nacionais. E abençoe toda a liderança de missões nacionais do Brasil. Em nome de Jesus. Amém e amém.